Olha o comentário dessa seguidora. Alana, eu ri muito com a sua risada nos episódios do Luiz Esteves e da Glau. Gente, não é só nesses dois episódios que eu rio muito em quase todos. E isso também se deve à escolha dos entrevistados. Eu não escolho entrevistados especificamente com traços engraçados para que eles estejam sendo entrevistados no podcast. Mas por que é que eu rio muito? Não sei se vocês perceberam, ou se vocês sabem, o Pode Dizer, ele aborda vidas reais, certo? E isso aconteceu porque eu tive acesso a uma pesquisa, né, estudei uma pesquisa que fala que a maioria das mulheres estão em depressão, né, que tem depressão. Uma das causas dessa depressão é porque elas não têm a vida das pessoas que elas consomem nas redes sociais. Ou seja, o probleminha de ficar horas rolando, aí o que é que você vê? Vida perfeita, Virgínia com todo o seu dinheiro, seus filhos incríveis, Boca Rosa com todo o seu patrimônio, blá blá blá, fulaninha de tal nas Maldivas, Beltraninha de tal na Europa. Enquanto você tá na sua casa, com seus problemas, os seus boletos talvez não pagos, ou pelo menos nem todos pagos. Então a ideia do podcast é falar com pessoas bem-sucedidas nas redes sociais, mas trazendo o lado real delas. Então a minha abordagem sempre começa pelo trabalho, pelo que tá dando certo, óbvio. Né, as pessoas querem divulgar os seus trabalhos e tudo mais. E aí, depois, a gente acaba... isso deixa eles confortáveis. E geralmente são pessoas que eu tenho, de alguma forma, alguma intimidade. Luiz Esteves é meu colega de trabalho há muitos anos. Nós trabalhamos juntos na Verdes Mares por mais de 10 anos. A do Caio Ricardi também, que é outro jornalista. Eu ri bastante também, né? Então, assim, se vocês assistirem, vocês vão ver que tem toda uma fluidez, né? Muito proveniente da técnica mesmo. Que eu, como jornalista, consigo ter, de graças a Deus, deixar os meus entrevistados muito tranquilos. Inclusive, quando eu fazia os vivos, que os entrevistados chegavam nervosos, né? O Vivo de Manhã, Bom Dia Ceará, o CE1, o CE2, enfim, qualquer um dos jornais, muita gente chegava muito nervosa, né? É a minha primeira entrevista. Ou então, eu sempre fico nervosa pra entrevistar. E eu fui desenvolvendo ao longo dos anos uma forma de deixá-los confortáveis com aquilo ali, né? Fazia com que eles entendessem que ninguém sabia do assunto que eles iam dar ali, mais do que eles. Entendeu? E que eu era uma mera condução entre o que eles falam até o público, né? O jornalista é esse meio aqui. O jornalista não sabe o que essa pessoa aqui, que é a especialista, né? É o especialista, é o entrevistado, sabe. Então, às vezes, essa pessoa aqui não sabe falar pra cá, ó, que é o público. E eu aqui no meio fazia esse link. E modéstia à parte, assim, eu acho que eu fui, né, ao longo de tantos anos, aprendi a fazer isso. Então, eu abordo muito a entrevista no formato da pessoa, né? A Glau, ela é cearense, debochada, fala muito palavrão e é engraçada. Então, eu fui bem nesse ritmo dela, pra que ela ficasse à vontade e falasse. Luiz Esteves também, Luiz, pra quem não sabe, ele é muito tímido, mas eu fui conversando com ele, etc e tal, né, até que ele já tem, obviamente, intimidade comigo, mas ele se abre ainda mais e começa a falar de uma forma bem mais natural e fica conversando assim com a gente, com vocês. Então por isso que vocês sentem essa naturalidade e por isso que vocês percebem que eu rio muito, é porque eu quero que a gente se sinta todo mundo ali numa mesa de bar, entendeu? Nós três, tá bom? Beijo!